Então, no tutorial anterior a gente aprendeu como a gente usa o material de outra pessoa, que é compartilhado, né, nesse tutorial. A gente vai aprender como a gente cria o nosso próprio material, tá bom? Então, começando no próprio site do GeoGebra, o que a gente vai fazer? A gente vai vir nessa segunda coluna aqui, ó, Ready for Test. A gente vai nesse GeoGebra clássico aqui, tá? Penúltimo item da segunda coluna. A gente clica nele. A gente vai fazer o seguinte: clicamos com o botão direito, vamos tirar os eixos, clicando ali com o botão esquerdo, normalmente. E a mesma coisa com a malha, clica com o botão esquerdo e coloca na função sem malha. Ok, então a gente vai usar esse GeoGebra clássico para fazer um polígono, tá? Eu vou simular a construção de uma atividade. Então eu vou colocar um polígono que eu vou usar numa atividade, tá bom? Então, para a gente criar um polígono, a gente vem nessa ferramenta aqui, ó, a quinta ferramenta, que parece com um triângulo. A gente clica na função polígono. A gente pode usar o polígono regular também, eu acho até melhor. Vou colocar a função polígono regular. A gente coloca o número de vértices que a gente quer que esse polígono regular tenha. Eu vou colocar 4 vértices, só para ver o que ele me gera. Então ele me gerou um retângulo, pode ser um quadrado ou não. O que a gente pode fazer? A gente pode, eu vou usar outra ferramenta aqui, que ela vai me dar a área desse polígono, tá? Então, a gente vem nessa ferramenta aqui, que parece que tem um desenho de um ângulo. A gente vai entrar aqui na área. Pra gente achar a área desse polígono, a gente clica no polígono. Agora com a função da área selecionada, ele me dá que a área desse polígono é de 9,76. Caso eu quisesse, então eu vou voltar para essa setinha aqui, tá? Vou remover. Caso eu quisesse alterar o tamanho desse polígono, ó, tem como alterar o tamanho do polígono, ele vai alterar a área do polígono também. Então é bem interessante. Estou dando uma introdução às ferramentas. É importante que você, como professor, procure as ferramentas adequadas para uma aula que você for preparar. Ou até use outros materiais. Se você não achar interessante criar o seu próprio material, você usa o material de quem já compartilhou sobre um tema ou assunto que você vai tratar na sua aula. Tá. Beleza. Então, vamos supor que é isso que eu quero usar na minha atividade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui nessas 3 barrinhas. Vou apertar para gravar. Vou colocar um título. Vou colocar polígono. E aí eu acabei de gravar. Eu vou voltar aqui no GeoGebra só para mostrar. Ó. Então eu estava na página que eu estava editando, eu estava fazendo o desenho, né? Agora eu voltei para a página do próprio GeoGebra. Vou clicar no meu perfil. Não, vou clicar nos materiais. Vou clicar aqui nos meus materiais. Vou para a parte dos meus materiais agora. E vou achar o polígono que eu criei, né? Que é a atividade de polígono que eu criei. Só para ver se está tudo certinho. Pera. E é isso aí, mesma coisa. Ok. Então, o que isso me dá? Eu fiz uma parte de uma atividade que eu quero que os alunos vejam um exemplo, né? Que se eu alterar o tamanho dos segmentos, né, que compõem os lados desse polígono, eu aumento ou diminuo também, de acordo com a variação, né, a área desse polígono. Então, como que eu vou utilizar isso numa atividade, tá? Isso é uma atividade do GeoGebra, mas eu tenho como colocar isso como uma parte de uma atividade, tá? Como aquela que a gente tinha visto na aula anterior, que tinha as perguntas, questionários, né? Que tinham vídeos e esse tipo de coisa. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aquela atividade. Logicamente, de uma forma mais simples, né? Só vou mostrar como se faz cada coisa, mas é o mesmo sentido, tá? Então, eu clico aqui em criar, vem em atividade, e ele vai gerar isso aqui, tá? Aí você coloca o título da sua atividade. Eu vou colocar, sei lá, área de polígonos. Tá.
Então eu coloquei área de polígonos como título, e aí ele fala assim que eu posso incluir esse tipo de elementos, né, o texto, GeoGebra, notas, questões, vídeos, imagens, arquivos PDF e links da web. O que eu vou usar? Eu prefiro fazer o seguinte. Deixa eu entrar de novo nos meus materiais, tá? Entrei em materiais, vou entrar nos meus materiais. O que eu vou fazer, ó? Vou clicar nesses 3 pontinhos aqui embaixo, tá vendo? Cliquei. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar, ó. Aqui, ó, tá vendo? Compartilhar. Aqui ele me gerou o link. Quando eu clico para compartilhar, ele me gera o link. Eu vou copiar esse link. Copiar, cliquei com o botão direito copiar. Vou voltar para aquela página em que eu estava criando a atividade. Vou clicar em web e colocar o link que eu tinha copiado, tá? Então vou colar. Então aqui ele me mostra aqui a minha atividade, ó. Assim que eu copio, acabei de copiar o link, ele me mostra a atividade que eu estou relacionando, tá? Podia ser outro link. Você tem até como fazer com link de YouTube ou alguma coisa do tipo, tá? Eu não vou colocar nenhum título, é só para exemplificar mesmo, tá? Mas é importante que você coloque títulos para suas atividades. Então eu vou colocar feito. Então a primeira parte da minha atividade vai ser isso aqui, tá? Mas eu tinha como colocar um texto, uma introdução a essa atividade, alguma coisa do tipo. Isso eu vou fazer de uma forma mais sucinta e mais resumida. Então eu incluí agora um elemento, só para mostrar como funcionam as perguntas, tá? Vou colocar uma questão. E eu tenho como ser uma questão aberta, em que seria uma questão dissertativa, ou uma questão de múltipla escolha, que eu teria que escrever as alternativas e incluir a resposta, qualquer resposta certa, tá? Vou colocar uma questão de múltipla escolha, que eu acho que vai trabalhar melhor. É uma coisa mais difícil, né? Porque tem que incluir a resposta também. Então vamos lá. A pergunta. Eu vou colocar a pergunta. Então, bem simples, uma pergunta bem objetiva. Aí eu colocaria 2 respostas. Aumenta conforme o aumento dos segmentos de reta que compõem os lados, ou diminui, tá? E como a gente sabe, ele é diretamente proporcional. Então, ele vai aumentar conforme o lado também aumenta. Então, vou colocar aqui, primeira resposta. Então, primeira resposta, a área aumenta conforme os lados aumentam. Incluir a resposta. A resposta correta vai ser essa. Então, eu marquei essa como correta. Então, é feito. Caso o aluno responda a segunda, vai dar que dá errado e ele tem como refazer a pergunta, tá? Então, eu acabei de colocar uma questão alternativa, né? Como a gente já viu. Coloquei também uma atividadezinha. Tem como a gente colocar link de vídeos e outras coisas. E é isso. Essa foi uma introdução básica, assim, né, de como a gente pode criar uma atividade utilizando do GeoGebra, que inclui outras atividades dentro, né? E abre o potencial para você criar uma sua própria atividade ou utilizar uma atividade interessante que você viu de alguém, como a gente viu do autor anterior e no tutorial anterior, a gente viu uma atividade super completa que algumas partes delas podem ser usadas por você ou não. E você pode criar sua própria atividade, essa é a ideia. Então é isso.